Por que a seleção brasileira não ganhou a Copa do Mundo de 1982? A seleção que mais deu esperança por jogar um futebol bonito. O que era mais importante? Dar show em campo ou fazer o resultado? Quanto tempo dura uma ferida? Parecia tão perto e tudo foi por água abaixo. O Brasil chora a derrota da seleção. Em São Paulo, a tristeza começou antes do jogo terminar. E aí, muito triste? Demais. O que você esperava? Vitória grande? Nunca vi um azar igual esse. Nunca vi. Muita gente chorou. Vamos voltar então para a década de 80, Espanha, 1982. O país já gostaria de ter sediado a Copa de 74, mas abriu mão da disputa para que a Alemanha Ocidental fosse sede. Em troca, teria apoio dela 8 anos depois. Com um acordo diplomático, o país não teve problemas para vencer a disputa e receber o Mundial pela primeira vez. 4 bandeiras das 24 seleções presentes neste Mundial Espanha 82. Além disso, a escolha da Espanha para sediar o Mundial de 82 aconteceu em um momento de transição geopolítica. O país anfitrião utilizou o evento para sinalizar sua consolidação democrática e sua abertura ao mercado internacional após o término do período da ditadura do general Francisco Franco, encerrado em 75. 17 estádios em 14 diferentes cidades receberam jogos e fizeram com que a Copa se espalhasse por todos os cantos da Espanha. Entre eles, o Santiago Bernabéu, do Real Madrid, e o Camp Nou, do Barcelona, que foi o que mais sediou partidas. Ao todo foram 5 jogos. Entre as novidades do torneio, a FIFA decidiu que a competição passaria pela primeira vez a ter 24 seleções, e não 16 como antes. Argélia, Camarões, Nova Zelândia, Honduras e Kuwait foram as estreantes em uma Copa do Mundo naquele ano. Well, we were told at the briefing that the draw there would go immediately to the South American countries, but they have not done it that way. Falando sobre o Kuwait, uma seleção estreante, é que ela era comandada pelo brasileiro Carlos Alberto Parreira, que estava com esse bigodão aí na época. Além do Brasil e do Kuwait, o Peru também foi comandado por um brasileiro, o Elba de Pádua Lima, conhecido como Tim. Foi jogador e treinador, sendo ídolo do Fluminense nos anos 40. Carlos Alberto Parreira participou de uma situação inusitada naquela Copa do Mundo. A França goleava o Kuwait e fez mais um para ampliar a vantagem. Platini, bellissima l'apertura per Giret e rete di Giret. Non era in fuori gioco Giret. O Sheikh Farid Al Ahmad Sabah, também dirigente da confederação do país, invadiu o campo e exigiu que o árbitro soviético Miroslav Stupar anulasse o gol. A alegação do dirigente era que os jogadores do Kuwait haviam ouvido um apito e parado no lance. O juiz obedeceu às ordens e no dia seguinte foi suspenso pela FIFA. O Sheikh acabou sendo multado. Confusão. Alguém apitou lá atrás da barra. Nós ouvimos daqui. Então o time está se recusando a julgar. Eles pediram lá para cima autorização ao Sheikh. O Sheikh se mostrou indiferente. E o time do Kuwait está aí. É um fato inédito da Copa do Mundo. Está parecendo até folclore. Foi necessário o Sheikh descer. E aí está ele sendo vaiado pelos franceses, mas aplaudidos pelos do Kuwait. Bom, voltando agora para aquela mágica seleção de 82, o fantasma sempre vem à tona de tempos em tempos, lembrando o que aconteceu naquele dia no estádio Sarriá em Barcelona, estádio esse que não existe mais. Uma geração que ganhou tudo pelos seus clubes, mas que não conseguiu o título mundial naquele ano. Estamos falando de Sócrates, Zico, Paulo Roberto Falcão, que depois se tornou comentarista e treinador, chegou a dizer que não foi o Brasil que perdeu e sim o futebol. Para Falcão, o título naquele ano poderia ter mudado a forma de se jogar a partir dali. Saindo pro ataque outra vez o Brasil, bola empurrada para Roberto domina, Cerezo foi para a meia direita, guardou posição, Reinaldo Mendonça se apresentou, Roberto rolou pela direita para Delinho, vai para a lateral de área, bateu violento, vai gol! O time em uma Copa do Mundo sempre começa bem antes. O ciclo dessa, em específico, começou na Copa anterior, realizada na Argentina e vencida pela anfitriã em 78. O Brasil não foi campeão e saiu invicto daquela Copa com o título de campeão moral, ao comando do técnico Cláudio Coutinho. Mesmo sem vencer, ele foi mantido para o novo ciclo com o objetivo de montar a equipe para a Copa seguinte. No começo de 79, Coutinho convocou algumas novidades que iriam aparecer na lista final, como Falcão da Roma na Itália, Júnior do Flamengo, Éder do Grêmio e Sócrates do Corinthians.
Da Copa anterior continuaram Zico, Cerezo e Batista. Cláudio Coutinho já estava entusiasmado com a montagem daquela seleção. Ele mesmo chegou a afirmar que aquela geração era a mais brilhante da história do futebol brasileiro. O Brasil vai procurar jogar o seu jogo, mesmo porque essa é a intenção de fazer o nosso time adquirir um padrão próprio e começar a mudar muito em função do adversário. Nós acabamos não tendo o nosso padrão básico de jogo. O Brasil vai procurar desempenhar dentro do campo, aprimorar esses detalhes de jogo rápido, de toques de primeira ou no máximo em 2 toques, de deslocamentos constantes. A expectativa é essa e que seja também um grande jogo. Porém, ele não seguiria com o time até o Mundial. Naquele mesmo ano, a participação brasileira na Copa América foi considerada um fracasso. O time foi eliminado pelo Paraguai. Ali se encerrava a participação do técnico, que teria uma morte trágica 2 anos depois. Em 27 de novembro de 81, aos 42 anos de idade, Coutinho morreu durante uma sessão de pesca submarina, próximo das Ilhas Cagarras. Ele era um mergulhador experiente, mas acabou sofrendo um acidente fatal nas profundezas. Ele chegou a chamar o lateral Júnior para ir com ele na época, mas ele não aceitou. A morte de Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho morreu afogado nas Ilhas Cagarras. Elas ficam bem em frente à praia de Ipanema e são muito procuradas para a pesca submarina. Voltando agora a 1980, Tele Santana, que estava comandando o Palmeiras naquela ocasião, era o novo técnico da seleção brasileira. Ele tinha conceitos diferentes de Cláudio Coutinho. Coutinho gostava mais da parte tática, era muito teórico. Já com o Tele, a bola rolava quase todos os dias no treino, com coletivos que eram realizados. Ele até posou para fotografias ao lado da diretoria da CBF. O técnico é Tele Santana, treinador do Palmeiras, que passou o dia no Rio, reunido com o presidente da CBF, Giolite Coutinho, e seu diretor de futebol, Medrado Dias. No final da noite, antes de voltar a São Paulo, estava formalizado o convite. Agora sim, há algo oficial. Então, desde que há o problema surgido com o convite feito, eu me sinto na obrigação, em primeiro lugar, conversar com os dirigentes do Palmeiras. De qualquer maneira, eu não poderia dar uma resposta sem primeiro ouvi-los. O Brasil estava com uma safra excelente. Era meio que fácil convocar os jogadores e pouquíssimos talentos jogavam fora do Brasil. Só o Falcão tinha sido vendido para Roma em 80. Havia um porém. Falcão era essencial para aquela seleção, então apesar de ter a liberdade de ver os jogadores em sua maioria atuando no Brasil, na época as equipes do exterior ainda não eram obrigadas a liberar jogadores para atuarem por suas seleções. Por conta disso, o Falcão ficou fora das eliminatórias de 81 e de alguns amistosos de 82. Vocês imaginam o que é isso? Um dos principais jogadores que com certeza iria para a Copa ficar de fora de praticamente toda a preparação. Ele só se apresentou faltando um mês para a Copa da Espanha. No primeiro ano de Tele, a seleção não disputou nenhuma competição, apenas fez alguns jogos amistosos. Cerca de 30 jogadores foram testados. Naquele ano, o meio de campo da seleção era Toninho Cerezo, Batista, Zico e Sócrates, que revezava 3 posições. Sócrates chegou a jogar como atacante. Pelé fez vários testes no ataque, como Tarciso, Paulo Isidoro, Tita, Robertinho, Nunes, Reinaldo, Serginho Chulapa, Zé Sérgio, Éder, mas sempre optando por 3 atacantes, algo bem ofensivo. Antes das eliminatórias de 81, o Brasil fez um teste com esse time no Mundialito do Uruguai. Empatou com a rival Argentina, goleou a Alemanha Ocidental e perdeu a decisão para o Uruguai, mas jogou bem e chamou atenção já pelo belo desempenho. Capricha, garotinho, conversa com a menina que ela deita e rala gostosinho. Pimba na gorduchinha, que Brasil! Da Brasil! O time base era Carlos ou João Leite no gol, Edevaldo, Oscar, Luizinho e Júnior na defesa, Cerezo, Batista e Renato ou Paulo Isidoro no meio, Tita ou Serginho, Sócrates e Zé Sérgio no ataque. Foi justamente nessa competição que Serginho Chulapa se destacou e isso lhe garantiu na Copa. O goleiro Carlos se lesionou com uma fratura e acabou perdendo a vaga para Valdir Pérez, que foi convocado logo depois para as eliminatórias. Naquele tempo, as eliminatórias eram bem mais fáceis. Os times se dividiam em grupos e os primeiros colocados se classificavam. Para o Brasil foram 4 vitórias, diante da Bolívia e da Venezuela. O Brasil parecia ter definido a parte defensiva, com Valdir Pérez no gol, Edevaldo, Oscar, Luizinho e Júnior. Ainda sem poder contar com Falcão, Pelé montava um meio de campo sempre com Batista, Cerezo, Sócrates e Zico, e o ataque parecia ser a maior indecisão e que o treinador mais mudava. Pela direita quem aparecia mais era Paulo Isidoro ou Tita, no meio do ataque Serginho Chulapa e Reinaldo, e pela esquerda do ataque Zé Sérgio e Éder. Outros jogadores também tiveram oportunidades, como Baltazar, Mário Sérgio e até mesmo no final daquele ano o ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. Os 2 últimos amistosos feitos pelo Brasil no final de 81 já eram com a vaga da Copa garantida e foram importantes para 2 jogadores. Leandro, lateral do Flamengo,
Flamengo, conhecido como Leandro Peixe Frito, que em um jogo em Maceió contra a República da Irlanda substituiu o Edevaldo durante a goleada de 6-0 e não saiu mais. Outro jogador foi Roberto Dinamite, que fez um dos gols da vitória do Brasil diante da Bulgária em Porto Alegre por 3-0. Zico, pode bater pro gol. Boa bola para Roberto, desviou o gol. Uma jogada preparada pelo Zico, que passe! E aí o oportunismo de Roberto, como sempre, marcando presença no interior da grande área. Sócrates. Lançamento é bom para Leandro, grande bola para o Leandro, pode até marcar o gol brasileiro. Gol do Brasil, terceiro aqui em Porto Alegre. Leandro, num lançamento maravilhoso de Sócrates. O primeiro semestre de 82 foi dedicado a amistosos de preparação para a Copa, e ainda houve um tempo para a aparição de um grande atacante, o Careca. Já fazia sucesso no Guarani de Campinas, onde foi campeão brasileiro de 78. Ele apareceu bem na seleção e começou a atuar em todas as partidas. Parecia ser mais um nome a aparecer na lista final de Tele. Poucos dias do início da Copa, Careca sofre uma contusão e é cortado do Mundial. Para o lugar dele, Roberto Dinamite. Outro jogador importante para o ataque, que também sofreu com lesões e não foi para aquela Copa, foi Reinaldo. E nessa chave também começa a surgir a maldição da camisa 20. Grant Turner, atacante da Nova Zelândia, inscrito com a camisa 20, está fora da Copa. E o Brasil também perdeu camisa 20. Careca foi cortado. Minutos do treino de ontem, o centroavante do Guarani tentou aproveitar um cruzamento e acabou distendendo o músculo adutor da coxa esquerda. Por que você escolheu o Roberto especificamente, Tele? Esse era um jogador que já estava inscrito entre os 40. Ele e o Nunes. O Nunes foi operado, então a escolha recaiu novamente em Roberto, que já esteve conosco na seleção. Já sabe quando ele vai chegar ou não? Não, ainda não sei. Bem, as notícias que chegaram aqui ao Parador é que o Vasco jogou em Brasília, Roberto está saindo de Brasília, vai ao Rio de Janeiro e, se possível, apanha um avião para se apresentar ainda hoje, ou pelo menos amanhã, ou esta madrugada, dependendo do fuso horário, evidentemente, da concentração da seleção brasileira. O mês de maio chega e Falcão finalmente é integrado à seleção que iria a Copa. Conseguiu ser liberado só na última rodada do italiano, isso porque o Tele Santana e o presidente da CBF foram até a Europa negociar. Falcão encontrou um time praticamente pronto, juntos há quase 2 meses e com alguns amistosos realizados. Ele ainda participou de 2 últimos jogos, o empate contra a Suíça em 1-1 em Recife e a goleada por 7-0 para cima da República da Irlanda, em Uberlândia. É meio estranho pensar que o quadrado de meio de campo que encantaria o mundo na Copa não havia atuado junto em quase nenhuma partida. Apenas aconteceu no último jogo, antes do embarque, por alguns minutos, quando o Toninho Cerezo entrou no lugar do Paulo Isidoro. Na época, Tele foi muito criticado porque Paulo Isidoro tinha jogado quase 2 anos como titular e de repente começou a mudar, colocando, por exemplo, Disseu no lugar dele também, mostrando uma indicação de como seria o time da Copa. Batista também voltou à seleção em maio depois de uma contusão, mas a verdade é que a intenção do treinador nunca foi colocar um homem de marcação no time titular, apenas em jogos que ele precisasse, em alguns momentos, ser mais defensivo. Como já dissemos anteriormente, a Copa da Espanha foi a primeira a ter 24 participantes, com 6 grupos, com 4 seleções na primeira fase. Os 2 mais bem classificados seguiam em frente. Na segunda fase, 4 triangulares apontariam as equipes para as semifinais. A seleção brasileira estreou na Copa com uma vitória, por 2-1 sobre a União Soviética. O time foi a campo com Valdir Pérez no gol, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Zico, Sócrates, Falcão, Serginho Chulapa, Éder e Dirceu. No segundo tempo, apenas uma substituição, o Paulo Isidoro entrou no lugar do Dirceu. O Brasil saiu atrás do placar com uma falha bizonha do Valdir Pérez, gol de Bal, aos 34 minutos do primeiro tempo. Saiu o tiro, Valdir! Tomou um gol, mas tomou um gol do meio da rua! Com um tiro de Bal, o Valdir nem se abaixou. Veja na repetição. Nós ganhamos a partida, foi uma equipe que soube reagir, uma equipe que sofreu um desgaste. Eu realmente sofri muito, não queria, são coisas que acontecem somente ao goleiro. Na volta do intervalo, Sócrates faz o gol de empate aos 34 do segundo tempo, um golaço de fora da área em um dos goleiros mais difíceis da época, o Dassaev, destaque da seleção e do Spartak de Moscou.
Depois foi a vez de Éder também fazer um golaço que deixou o goleirão soviético parado aos 43 minutos do segundo tempo. Tele foi contestado na estreia por colocar Dirceu pelo lado direito, sendo que os jogadores estavam acostumados com Paulo Isidoro por ali. Tanto que, quando entrou no segundo tempo, o time fluiu mais. Foi só na segunda partida da seleção pela Copa, contra a Escócia, que o Quadrado jogou pela primeira vez os 90 minutos. Incrivelmente, mais uma vez o Brasil saiu atrás do placar, para a Escócia aos 18 minutos do primeiro tempo. Éder voltou para marcar, contra 3, gol da Escócia! Ainda na primeira etapa, Zico empatou e a virada e a goleada vieram no segundo tempo, com gols de Oscar, Éder e Falcão, 4-1 Brasil. Naquele jogo em questão, a equipe ainda tinha uma certa dificuldade de ocupar o lado direito. Zico chegou a falar no intervalo de seus companheiros no vestiário que, se fosse para ele ficar jogando direto na ponta direita, ele ia pedir para sair, porque não era o combinado. O certo era o revezamento. Tanto que no segundo tempo, com esse ajuste, as coisas foram melhorando. E com o calor que está fazendo nesse sábado em Sevilha, o único jeito da gente encontrar o Zico foi dentro da piscina. Zico, todo jogador de futebol diz que tem que respeitar o adversário. Mas todos nós sabemos que a Nova Zelândia é o mais fraco do grupo. A preocupação já é Barcelona. Os resultados de ontem, de anteontem, como é que você está vendo essa Copa? Bom, teoricamente nós sabemos que a Nova Zelândia é um adversário considerado dos mais fracos. E provou isso logo no jogo de estreia contra a Escócia. Agora, eu acho que no futebol de hoje você não pode subestimar ninguém. Na terceira rodada, o Brasil pegou a seleção que ficou na lanterna do grupo 6. A Nova Zelândia, mais uma vez uma goleada 4-0, com 2 gols de Zico, um de Falcão e outro de Serginho Chulapa. Bem, Leandro, vamos caprichar nesse cruzamento. Tá aí o cruzamento para Zico. Bateu! Parece que ninguém quer ir embora. O pessoal gostou de Sevilha, gostou da festa e ninguém arreda a pé do estádio. Seleção classificada para a segunda fase. A seleção do Tele é a sua seleção? É a minha. Tem que confiar mais no Santana. Meu nome é Santana também. E a Copa é nossa. O meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário. Enaltece o que ele faz, bola rolando e o mundo se cantando, a galera delirando. Tô aí, quero mais. Ainda sobre o meio de campo da seleção, Tele não colocou Toninho Cerezo de cara também por uma questão de suspense. E para manter esse segredo de como realmente seria a formação do time, ele escreveu o Falcão com a camisa 15, que normalmente era dada para o zagueiro na reserva. Falcão, inclusive, disse mais tarde que nunca entendeu a numeração. Um dos pontos fortes daquela seleção era justamente não ter um ponta direita fixo. O espaço durante a preparação para a Copa foi preenchido pelo Isidoro. Com a entrada do Falcão, exigiu uma movimentação intensa e sem parar, entre Zico, Cerezo, Sócrates e Falcão. Quem ficava mais dos quatro era Zico e Sócrates, e ajudava inclusive o Leandro na marcação. Na segunda fase, mais 4 grupos. O Brasil ficou no grupo C, um grupo bem difícil, com Itália, Argentina e Brasil. Argentina e Itália abriram um triangular no dia 29 de junho de 82. A Itália vinha de uma péssima primeira fase, havia se classificado graças a um gol a mais em relação a Camarões. Empatou os 3 jogos contra a seleção africana, contra a Polônia e contra o Peru. A Argentina apostava no jovem Maradona em sua primeira Copa, e com remanescentes da Copa de 78 vencida por eles em casa, mas que também tinham ido mal na primeira fase, perdendo para a Bélgica e vencendo da Hungria e El Salvador. Foi justamente por essas campanhas ruins das seleções fortes que foram cair no grupo do Brasil na segunda fase, na briga por apenas uma vaga nas semifinais. A Itália venceu a Argentina por 2-1 e começou a despertar naquela Copa. Acompanhando das arquibancadas do Sarriá em Barcelona, jogadores e comissão técnica da seleção viram Gentili marcando e anulando Diego Armando Maradona. Ali, eles tiveram uma certeza em mente: fariam o mesmo com o 10 do Brasil. Foi contra a Argentina no dia 2 de julho que o Brasil fez a partida mais incrível daquela Copa. Nesta sexta, Brasil e Argentina, nossa seleção volta ao campo para lutar pelo tetra. Em cada chute, em cada drible, um lance de emoção. Vamos torcer juntos. Brasil e Argentina, direto do estádio Sarriá em Barcelona, com Luciano do Vale e Márcio Guedes. Nesta sexta, 12h15. Zico abriu o placar no chutaço do canhão da Copa Éder. Ele bateu a falta forte, tocou na trave e Serginho e Zico disputaram para quem iria fazer o gol. Serginho Chulapa fez o segundo e Júnior, um passe perfeito de Zico, fez o terceiro. Indo a linha de impedimento da Argentina. Júnior só colocou.
na saída de Fidjol. Brasil 3, Argentina 0. Maradona ainda foi expulso por uma entrada violenta em Batista, e isso mudaria o Brasil para o jogo contra a Itália, que iria acontecer 3 dias depois. O debate outra vez de Aquiles recolheu, desceu, 40 minutos e 40 segundos, trazendo curto, soltando pela ponta direita, 3-0 para a equipe brasileira. Falcão entrou, dividiu alto, na cabeça de Ardiles, opa, Maradona deu em Batista, outra vez sem bola, expulso Maradona. Essa é a atitude que o árbitro poderia tomar contra a covardia do futebol argentino. Um futebol decadente, um futebol só ganhou a última Copa do Mundo, evidentemente porque jogou em casa. Perde toda a estabilidade emocional e dá demonstrações da sua insegurança, da sua incerteza. Talvez seja o reflexo indiscutível do tormento social que passa o país. 5 de julho de 1982, chegou o grande dia de tentar carimbar a vaga para a semifinal da Copa. Para isso, bastaria um empate para o Brasil, que conseguia a classificação por conta da melhor campanha diante da Itália. Estádio Sarriá em Barcelona, inesquecível para os brasileiros. O time era o mesmo, mas sem Batista no banco, volante que talvez poderia ter ajudado o time a segurar o placar naquele jogo. Inclusive, isso é uma polêmica até hoje. A Itália foi a campo com o lendário goleiro que estava na final da Copa de 70 contra o Brasil, Dino Zoff, com 40 anos de idade e jogando na Juventus. Gentili, Colovati, Scirea, Cabrini, Oriali, Antonioni, Tardelli, Bruno Conte, Graziani e Paolo Rossi. Logo no início do jogo, aos 5 minutos, Cabrini cruzou e Paolo Rossi fez de cabeça 1-0 Itália. Sócrates empatou para o Brasil aos 12 minutos do primeiro tempo, em bela jogada do Zico. Aos 25, um passe atravessado errado de Toninho Cerezo caiu nos pés de Paolo Rossi, que não perdoou. 2-1 para a Itália. Gol da Itália! O jogo foi para o intervalo com o Brasil em desvantagem. O time precisava de um gol para passar de fase. Sarriá nesse intervalo, 2-1 para a seleção da Itália, mas tem muito futebol. Você pode acreditar nessa seleção brasileira? Que está. Paulo, você acha que o Brasil tem condições? Vai virar o jogo? Quando nós estamos torcendo aí, né? Bem, nós estamos tranquilos. Eu acredito nos companheiros que estão dentro de campo, porque nós temos condições de virar isso pra cá. E vamos chegar aí a 3-2 fácil. No banco, como é que tá o Tele? Como é que tá o ânimo da rapaziada aqui na reserva? Não, tá todo mundo tranquilo, porque a confiança nossa é muito grande. Tomamos 2 gols aí inesperados, e sabemos que temos condições de virar. Então tá bom. Aí o Paulo Isidoro, muito otimista, pronto para entrar se for o caso. Luciano. Aos 23 do segundo tempo, mais um golaço do Brasil. Uma jogada muito bonita, Falcão fez o gol da esperança, e que seria o gol da classificação da seleção, 2-2. Nesse momento, sem Batista no banco, com opção de volante, já que naquela época só poderiam levar 5 reservas no banco, e o Batista não estaria 100%, apesar dele mesmo afirmar que poderia jogar assim, mas que optaram por colocar 2 laterais no banco, Edevaldo e Pedrinho. Logo em seguida do gol de empate, Tele tirou Serginho Chulapa e colocou o Paulo Isidoro. Adiantou o Sócrates para fechar o meio. Uma bola despretensiosa, Antonioni cruzou na área para ver o que dava. Toninho Cerezo recuou de cabeça para Valdir Pérez, que segundo a arbitragem, não alcançou a bola. Escanteio para a Itália, Conte bate, a bola foi parcialmente tirada, Tardelli erra o chute, mas dá certo e cai nos pés dele de novo. Paolo Rossi, que fez o 3º gol italiano e o 3º dele. Paolo Rossi, que iria ser o artilheiro da Copa com 6 gols e até o jogo do Brasil fazia uma Copa super discreta. 3º da Itália! O time brasileiro ainda teria reclamado de um pênalti não marcado em cima de Zico, que teve inclusive a camisa rasgada por Cabrini, ainda no primeiro tempo. O juiz israelita nada marcou. Fim de jogo no que ficou conhecido como a tragédia de Sarriá. A seleção que encantou o mundo estava eliminada da Copa do Mundo. Ganha a Itália pela contagem de 3-2. Desclassificada, a equipe brasileira retorna ao Rio de Janeiro. Ganha a Itália, uma vitória em que pontificou a equipe brasileira com um número de erros impressionante. Você está chorando por quê? O Brasil perdeu. E por que o Brasil perdeu? O que você acha que o Brasil errou hoje? Estava tudo errado, hoje não era o nosso dia não. A última chegada, a chegada triste da seleção brasileira, a concentração de Masvidal depois da derrota de 3-2 contra a Itália.
Não há o que falar, realmente todos nós estamos ainda abalados demais, né? Aconteceu o que nós não esperávamos e não gostaríamos que ocorresse. Tudo que nós poderíamos ter feito, né, para que isso não ocorresse, nós o fizemos em campo. Mas o que deu errado naquela tarde? Muitos cronistas e até mesmo jogadores da época falaram que a vitória do Brasil contra a Argentina acabou fazendo com que o time tivesse um excesso de confiança, até mesmo pela quantidade de gols marcados na primeira fase. Muitos tentaram achar culpados para a eliminação precoce daquela seleção. Um deles era Serginho Chulapa, já que Roberto Dinamite era o reserva imediato e não foi utilizado. No jogo contra a Itália, Serginho foi bem abaixo, perdeu gols, um inacreditável no passe de Zico, e ainda deu passes errados, tanto que foi substituído para a entrada de Isidoro. Outros culpam Tele Santana por não ter segurado o placar em 2-2, por deixar o time ainda atacando, mesmo com resultado a favor, e a falta de Batista no campo, um homem a mais de marcação para ajudar nesse contexto. Mas ao mesmo tempo, o gol levado pelo Brasil foi de escanteio e todos os jogadores estavam na área. Analisando o primeiro gol no sistema de marcação que o Brasil utilizava, que o Tele usava, cada jogador tem um setor e deve acompanhar até o fim de quem invade esse setor, o famoso cada um pega o seu. O primeiro gol nasce de um erro coletivo nesse sistema de marcação. Era dever de Zico fechar o lado direito, que ficou completamente aberto na virada de jogo. Existe um longo debate sobre quem deveria estar do lado direito, mas como vamos culpar Zico, que jogou muito bem aquela Copa e inclusive foi artilheiro do Brasil? Paulo Isidoro, jogador de dinâmica e bom passe, foi titular no Mundialito e em todas as boas exibições do Brasil na pré-Copa. A opinião pública defendia que um ponta tradicional deveria ocupar o lugar, e daí vem o bordão do Jô Soares: bota a ponta, Tele. Você fala que é o Zé da galera. Tele, eu tô te ligando pra fazer um apelo. Bota a ponta na seleção, Tele. Para com isso! Para com isso! Ponta é importante, Tele. Tu não vê a galinha? Se ela não tem ponta no bico, como é que ela vai fazer para comer o milho? Bota a ponta na seleção, Tele. Não faz assim comigo, não. A Itália jogou muito bem aquela partida, marcou perfeitamente o Brasil. Gentili ficou na cola de Zico, Oriali cuidava de Éder, Tardelli e Antonioni marcavam Sócrates e Cerezo, Conte acompanhava Júnior e Graziani ficava de olho nas descidas de Leandro. Embalados depois da vitória, os italianos bateram a Polônia sem o craque Boniek na semifinal e uma Alemanha meio esfacelada fisicamente depois da batalha diante da França. A Itália venceu a Alemanha no Santiago Bernabéu por 3-1 na final e se tornou tricampeã, final apitada pela primeira vez na história das Copas por um brasileiro, Arnaldo César Coelho. Paolo Rossi, algoz do Brasil naquela tarde, quase não jogou a Copa do Mundo, isso porque ele ficou 2 temporadas impedido de disputar jogos de futebol por participar de um esquema de manipulação de resultados por apostadores. Ele só pôde ser convocado porque a justiça italiana aceitou reduzir em 1 ano, de 3 para 2 temporadas, seu período de suspensão. Pelé poderia ter trocado Luizinho, Valdir Pérez e Serginho por Edinho, Paulo Sérgio e Roberto Dinamite. Mas será que realmente mudaria completamente o resultado daquela partida? E por que Pelé mexeria em um time e tinha ganhado até então todas as partidas e muito bem? O resultado de 82 é marcante e nunca foi esquecido. Eu vou dar um exemplo agora particular. Na Copa da Alemanha de 2006, meu pai comprou uma coleção da revista Placar, que vinha com os DVDs da Copa, e um deles falava da Copa de 82. A capa do DVD é a comemoração do gol do Falcão contra a Itália, o gol de empate. Eu lembro que meu pai pegou a capa na época do DVD, olhou e falou pro dono da banca: esse gol marcou. Era para ser o gol da classificação. Uma pena. Passou para receber, Falcão limpou, vai bater, bateu! Gol! Brasil! Só mesmo Falcão! Brasil! A verdade é que ser lembrado sem ter sido o vencedor da competição é uma coisa rara, algo que acontece, por exemplo, com a grande Hungria de 54 ou então com a Holanda de 74, a laranja mecânica de Cruyff. O Brasil de 82 foi também dessa forma, vai ser lembrado para sempre como o time que encantou o mundo. Não tenho nada que me arrepender do que eu fiz, achei que o time foi bem, é um time que até não teve desespero dentro de campo, até o último minuto tentou empatar o jogo onde nós seguiríamos classificados. Você não ia querer que eu pusesse o time do Brasil todo lá atrás, parado lá atrás. Não pode jogar assim, pô. E nem isso evita de sofrer um gol e levar uma derrota de 1-0. Hoje vocês estariam me crucificando aqui. Bom, o Brasil, até naquela altura, o Brasil tinha feito já 12 gols no campeonato. Já 12 gols já tínhamos feito, era um ataque bom, era um time bom que jogava para frente e ganhava. Agora, não quer dizer que nós não pensávamos no empate, o empate seria bom para nós classificaríamos, mas não houve esse problema, nós atacávamos e defendíamos também.